Ok, turma, tivemos um pequeno problema, mas a nossa equipe de grandes profissionais já deram conta, galera da TI, Tecnologia da Informação. Bom, turma, no nosso episódio de hoje, vamos trabalhar o quê, professor? Deixa eu só reduzir aqui. Olha só, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre os problemas ambientais do planeta, parte 2. E no nosso episódio, nós vamos reconhecer os principais problemas ambientais no mundo decorrentes, direta ou indiretamente, da ação antrópica, destacando suas consequências. Ou seja, o nosso episódio, problemas ambientais, referente à ação antrópica, e naturalmente vocês sabem que a ação antrópica é a ação provocada pelo homem. E as consequências dessa ação. Porque o homem interfere na natureza e essa interferência ela gera consequências. Professor, vamos falar da questão ambiental. Exatamente. E para falar, queria começar sobre os ambientes rurais. Acompanhe a leitura. Os problemas ambientais rurais são derivados da utilização de elementos da natureza, desenvolvimento das atividades produtivas. Esse uso, em muitos casos, acontece de forma intensa e desenfreada. Logo, gera um conjunto de impactos no meio ambiente. Meus amigos, impactos no meio ambiente. Eu queria começar falando sobre o que seja o meio ambiente. Na realidade, queria apresentar para vocês esse conceito sobre meio ambiente. Olha, turma, naturalmente é um termo composto onde o meio quer dizer a parte física da paisagem. Atenção, o meio seria a parte física da paisagem, a parte abiótica, vamos dizer assim. E o ambiente seria a parte viva da paisagem. E qual seria a parte física da paisagem? Aí eu tenho a geologia do lugar, eu tenho o relevo do lugar, eu tenho o solo, eu tenho a hidrografia do lugar, a hidrografia, e eu tenho o clima do lugar. Esses são os elementos do meio. O meio e o ambiente seria a parte viva, ou seja, a fauna e a flora do lugar. Beleza. Então, quando eu junto, turma, olha o sinalzinho demais aí, galerinha. Quando eu junto os elementos abióticos mais os elementos bióticos, eu tenho um conceito de meio ambiente. Beleza. Então, esse termo meio ambiente, gente, ele foi criado em meados dos anos 70, na Conferência de Estocolmo, lá na Suécia. Olha só, a galerinha se reuniu lá na Suécia para discutir a relação do homem com a natureza e ela começou a entender que a natureza é um organismo vivo. Essa virou uma teoria, gente. É a chamada teoria de Gaia. Gaia, na mitologia grega, quer dizer a deusa terra. Repito, nos anos 70, criaram esse termo, meio ambiente, porque para unir os elementos físicos, abióticos, com os elementos bióticos. Porque para a ciência, gente, a Terra ela é um organismo vivo. Repito, turma, para a ciência, a Terra ela é um organismo vivo. E enquanto organismo vivo, ela tem uma interação dos seus elementos físicos, os elementos físicos com os elementos da paisagem. Isso mostra que nós estamos vivendo uma interação do homem com a natureza. E essa interação, ela ocorre devido à relação do homem com a natureza. Quer dizer que esse termo meio ambiente, ele é fruto da interação do homem com a natureza.
Exatamente. O meio, os elementos físicos, abióticos e o ambiente, a fauna e a flora. Quando eu digo que a Terra, turma, é um organismo vivo, é porque tudo que está dentro do planeta está interagindo com os outros elementos. Repito, tudo que está interagindo no planeta está interagindo com os outros elementos. Se você mexer no solo, você vai mexer no clima, na hidrografia, na vegetação. Eu tenho aí esses elementos: geologia, hidrografia, clima, vegetação, solo, fauna e flora. Ok. Gente, se a gente intervir em qualquer um dos elementos da natureza, vamos estar interferindo nos demais. O homem ele precisa ter essa consciência que a Terra é um organismo vivo. E como todo organismo vivo, há uma interação desses elementos. É igual a você, é igual a mim, que somos organismos vivos. Meus amigos, se uma parte do teu corpo está com algum problema, pode ter certeza, todo o corpo vai sentir. Vamos lá? Ah, professor, eu estou sentindo uma dor de estômago. Aí eu não vou me alimentar direito. Não me alimentando direito, eu vou ter problemas nutricionais. Um problema nutricional pode desencadear um outro problema de saúde. Então, às vezes você está com problema de visão, isso afeta dando dores de cabeça. Sentindo dores de cabeça, você vai tomar remédio que pode gerar problemas estomacais. Problemas estomacais, turma, pode gerar, entre outras coisas, problemas intestinais, como também problemas circulatórios. Conclusão? Você não é um organismo vivo? Sou. Cada parte do seu corpo está integrada com as outras? Sim. Se você mexer em qualquer parte do seu corpo, você vai estar intervindo nas demais? Ok? Pois a Terra é do mesmo jeito. Antigamente não se via a Terra como um organismo vivo. Achava-se que os elementos eles eram independentes uns dos outros. Não são, não. A gente tem que entender que o clima do lugar influencia na vegetação do lugar. A vegetação do lugar, turma, vai influenciar no solo, na hidrografia. Os animais que vivem nessa vegetação. Se você interferir no solo, no clima, no relevo, hidrografia, qualquer um desses que você vá a intervir, você vai intervir nos demais. Essa teoria de Gaia, gente, ela nos ajudou muito a entender a Terra como um todo, como um grande organismo vivo. O planeta é um organismo vivo, porque essas interações dos elementos bióticos e abióticos faz com que nós tenhamos o equilíbrio natural. Tudo na natureza está no lugar certo, na quantidade certa. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas falando sobre problemas ambientais. E no primeiro momento, falamos sobre o que seja meio ambiente. A união dos elementos bióticos com os abióticos. E a poluição para sua degradação? Vamos lá. Olha só, os principais problemas ambientais no campo são poluição da água, do solo e do ar. Desmatamento e queimadas, erosão e compactação do solo, esgotamento dos recursos naturais. Olha essa imagem, tu. Analisando essa imagem, observa que aqui eu tive todos esses problemas juntos sendo definidos por essa imagem. Essa imagem mostra esgotamento do solo, do ar, queimadas, desmatamento, o solo compactado, os recursos naturais da região e do local se esgotando, enfim. Os problemas ambientais são diversos. E esses problemas ambientais, vamos começar citando aqui, eu tenho a questão da poluição da água. É um grande problema ambiental. Poluição da água. Olha, turma, primeiro eu quero mostrar para vocês as formas de poluição da água. Primeiro eu tenho a poluição física. Que história é essa, professor? Como é que tem essa poluição física da água? A poluição física da água, turma, ela ocorre devido ao aquecimento. Aquecimento da água. Oxente, professor. Primeiro me explica como é que a gente aquece a água na natureza. Na casa da gente eu sei, lá no fogão e tal. Mas na natureza, cara, como é que a gente aquece a água e quais os problemas dessa água aquecida? Bom, existem atividades que aquecem os ambientes aquáticos. Eu vou começar pelas usinas nucleares. Olha só, as usinas nucleares, para refrigerar os seus reatores, eles usam água para refrigerar os reatores. Se eles não refrigerarem os reatores, eles simplesmente explodem e vai pelos ares. Bom, utilizando a água para refrigerar é como um radiador de um carro, turma. Aquela água que passa no radiador, ela esfria o quê? O motor do carro. Pois ao invés de você pensar no motor de um carro, imagina um reator, que é o coração de uma usina nuclear. O reator, gente, ele faz a fissão do átomo de urânio em tório, produzindo o quê? Muito calor. Aí então esse reator vai se esquentar, se ele produz calor? Claro. E para refrigerar, o que se utiliza? Água. E essa água vem não, de algum ambiente próximo da usina nuclear, ou um rio, ou um lago, ou até do mar, né? Aí o homem puxa essa água na temperatura ambiente e utiliza ela para refrigerar o reator. Quando essa água é usada para refrigerar o reator, ela esquenta. O que o homem faz? Devolve ela quente para a natureza. Olha aí. E isso, gente, a gente faz nas usinas termoelétricas, siderúrgicas. O homem utiliza a água para refrigerar algo. E quando essa água está quente, ele devolve ela quente. É aí onde está o problema. Professor, se eu jogo água quente no ambiente, naturalmente eu estou esquentando a água. E o que acontece se a água ficar quente? Bom, primeiro que a temperatura mais alta, ela vai matar micro-organismos, que são a base de toda uma cadeia alimentar. A água esquentou, micro-organismo morreu, isso compromete a vida do lugar. Mais uma forma da água esquentada prejudicar é porque quando a água está quente, ela fica evaporando, principalmente oxigênio. Aí aquele ambiente vai ficar com menos oxigênio. Os cientistas chamam de quando o ambiente natural fica com menos oxigênio, a gente chama isso de hipóxia. Repito, hipóxia. É a redução da taxa de oxigênio de um ambiente. Pode ser o teu corpo, pode ser
qualquer ser vivo, diminuindo a taxa de oxigênio, isso é hipóxia. Como também um ambiente, no caso a água, vai ficar com menos oxigênio. Ah, professor, quer dizer que eu aqueci, eu interferi na temperatura da água. Isso é uma poluição física. Ok. Aí eu também tenho a poluição química da água. Olha só. A composição química, gente, é quando eu tenho uma alteração na composição da água. Alteração na composição da água. E como é que eu altero a composição da água? Aí, meu amigo, diversas são as formas. Lixo, esgoto, agricultura e outra, mineração. Ó, a mineração, gente, eu jogo muito mercúrio. O que tem a ver mercúrio com mineração? Tudo. Para encontrar ouro e outros minerais, se utiliza mercúrio, que é jogado na água. Na agricultura, aí eu tenho os agrotóxicos, inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas, toda essa gama de produtos químicos agrícolas acabam infiltrando, indo para um rio, indo para um lago. E aí eu tenho os esgotos, conhecidos como efluentes. Os esgotos industriais, residenciais, da casa da gente. Se não forem tratados, porque é esgoto, preste atenção. Esgoto é para ser solução, porque a água tem que ir para o esgoto, desde que seja tratada. Se vai para o esgoto e não é tratada, naturalmente essa água vai chegar poluída no ambiente. E assim eu tenho as fábricas liberando seus produtos químicos. São várias formas de alterar a composição da água. É a chamada poluição química. E também, turma, eu tenho a chamada poluição biológica. Olha aí. O que é isso, professor? A poluição biológica é quando eu lanço na água os chamados micro-organismos patogênicos. Professor, o que seria patogênicos? Que provocam doenças ou mortes, né, turma? Micro-organismos? Sim, gente, eu tenho na água, por exemplo, muitas doenças são contraídas na injeção de água com micro-organismos. Vou dar só um exemplo. O Aedes aegypti, olha o nome dele, Aedes aegypti, provoca dengue, né? E é um ser vivo que está na água. Ah, gente, nós temos vários parasitas, fungos, protozoários, que são micro-organismos que são lançados ao ambiente aquático, contribuindo aí para doenças, infecções, né? Isso é um problema sério, viu, turma? Eu queria até falar disso com calma, porque um dos maiores problemas da humanidade, gente, é a falta de água, de acesso à água potável. Água potável, gente, é a água que é usada para o consumo humano e animal. Água que você bebe, que você banha, que você utiliza na sua residência. Isso é água potável, né, gente? E essa potabilidade, ou seja, a qualidade dessa água de ser potável, interfere na nossa vida. Se temos acesso à água potável, ok. Se não temos, é problema. Olha, gente, muitas doenças, viroses, infecções, problemas de todas as espécies, muitos deles surgem a partir do acesso à água não potável. E aí, infelizmente, gente, é bom falar, ainda temos uma grande parcela da humanidade que não utiliza água potável de qualidade. Aí, meu amigo, olha, o Brasil, nós temos aí um problema sério do chamado saneamento básico, que é o saneamento.
o cuidar da qualidade da água. Mas cuidado, turma, que eu não me refiro só à água que chega na casa da gente, mas a água que também sai da casa da gente. Vamos lá? A água que chega na casa é a potável, que vem pela torneira, você toma banho, faz comida, lava roupas e casas. É aquela água lá que você... água potável. Mas você vai usá-la? Vou. Depois que você a usa, lógico que ela sujou, né? E aí quando você utiliza ela, ela vai para uma rede de esgoto suja. Essa água que está retornando agora, suja, ela é chamada de água residual. Repito, a água após o consumo, o que sobra, água residual. É um resíduo, é a que sobrou depois de você ter usado. E essa água residual, turma, ela é poluída. Ela precisa ser tratada. Para isso, deva existir as estações de tratamento. Estações essas que vão receber a água de maneira adequada, tratar essa água e devolvê-la à natureza. O problema, turma, é que para isso eu precisar de rede de esgoto, galeria, tubulação, reservatório e aplicação da correção. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso investir. E quando eu invisto em esgoto, galerias, tratamento de água, eu estou investindo em saneamento básico. Saneamento básico. E o mais interessante, que investir em saneamento básico, olha a palavra mais adequada. Gastar dinheiro com saneamento básico é um dos maiores investimentos que dá muito retorno financeiro. Como assim, professor? Eu investi lá na minha cidade. Qual o retorno de investir no saneamento básico? Vários retornos. O principal dele é o retorno financeiro que você tem a partir dos gastos na saúde. Meus amigos, quanto mais pessoas têm acesso à água potável, menos pessoas vão adoecer. Lógico, se menos pessoas adoecem, o sistema de saúde, o atendimento em saúde, os hospitais, postos médicos, vão agradecer. Existe até um ditado que diz, olha, para cada real que se investe em saneamento básico, você chega a ter 2 de retorno com a economia dos gastos para tratamento, medicamento, consultas, internações, ambulatórios, na área de saúde. As pessoas vão adoecer menos, vão ser menos tratadas, o sistema de saúde vai agradecer. E essas pessoas, diante dessa sanidade, elas vão poder trabalhar mais, estudar mais, desenvolver o quê? Atividades. E desenvolvendo atividades, a economia vai agradecer. Do contrário, se eu não invisto em saneamento básico, mais pessoas vão o quê? Adoecer. E se mais pessoas adoecem, turma, naturalmente eu vou ter aí gastos com atendimento médico hospitalar. Beleza? 3 minutos, por favor.
Ei, de volta pelas ondas, poluição da água. Problema sério. A água é um recurso infinito, inesgotável. A água vai acabar? Não. Ninguém tem condição de acabar com a água do planeta. Ela vai para onde? Não vai para lugar nenhum, fica aqui. Ah, então posso ficar tranquilo, não vai acabar a água. Calma lá, eu me referi à água potável. Tá valendo? Água potável. Que é a água que é utilizada para o consumo. Essa sim, a potável, que está correndo um risco muito sério. Beleza, turma? Olha só. O espaço rural brasileiro é marcado por todos esses problemas. O desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e minerais no Brasil é o principal causador dos impactos ambientais no meio rural do país. A perda da qualidade ambiental dos ecossistemas, o desequilíbrio dos sistemas naturais e a transformação de unidades vegetais são consequência dos problemas ambientais rurais. Meus amigos, problemas ambientais rurais. O desequilíbrio, a perda da qualidade, olha só, o desenvolvimento de atividades agrícolas. Aqui está o coração do problema. O desenvolvimento da atividade agrícola. A agricultura, gente, ela é milenar, ela tem mais de 12 mil anos. O homem desenvolveu a agricultura na Revolução do Neolítico. E quando o homem não era agricultor, ele era coletor. Vamos lá. O homem coletava e migrava como nômade, muitos atrás de animais. Professor, o que os homens faziam atrás dos animais? Ele sabia inconscientemente, o homem, que para onde os animais fossem, tinha água, tinha alimento, e eles embarcavam nessa viagem. E viviam atrás dos animais, na busca desses alimentos, dessa água. Nós éramos nômades, éramos coletores. E nessa invenção de ser coletor, nós explorávamos a natureza muito pouco. Mas com o advento da inteligência, do trabalho, da habilidade e da inteligência cognitiva, é a de aprender as coisas, o homem passou a domesticar vegetais. Olha só, a cultivar, melhor dizendo, domesticar animais e cultivar vegetais. Pronto. Cultivando vegetais, dominando as sementes, plantando elas e domesticando animais, presos, confinados. Aí, nesse momento, nasce a agricultura com o domínio das sementes e da plantação. E nasce a pecuária com a domesticação dos animais, principalmente os mamíferos, igual a gente. E aí o homem passou a plantar e criar, ou seja, nasce aí a agropecuária. Aí a gente vai deixar o quê? De ser nômade e vai passar a ser o quê? Sedentário. Qual a influência disso? Nós vamos nos fixar nos lugares. Agora, o homem não vai ter mais essa necessidade de ficar migrando de um lado para outro. E quando a gente se fixa no lugar, a gente passa a dominar mais a natureza, a explorar mais a natureza. E a partir daí da agricultura, o homem passa a intervir, a se relacionar mais, de uma maneira mais aprofundada, com a natureza. O homem agora é um plantador, gente. O homem agora é um criador. E enquanto plantador e criador, a gente vai começar a explorar o solo, os vegetais, os animais. Paralelo a isso, o homem vai começar a fazer queimadas para limpar a propriedade. Paralelo a isso, o homem vai começar a desmatar. Mas olha só, eu estou te falando de atividades milenares. Eu estou falando de uma atividade que começou há 12 mil anos.
Naquela época, o homem já começou a mexer na natureza, mas de uma maneira muito pouca, inexpressiva. Até porque naquela época as populações de seres humanos eram mínimas. Não tinha esses bilhões que nós temos hoje. Até porque naquela época as comunidades, os núcleos humanos que viviam em um lugar fixo, era muito pouco. Então aí o homem... Mas quanto mais o homem foi evoluindo, domesticando mais, plantando mais, criando mais, ele passa a explorar mais a natureza. Isso é que vai aumentando os impactos ambientais que nós temos hoje. É a partir do desenvolvimento, como eu disse aqui, da evolução da produção, da necessidade do maior consumo, que a gente passa a explorar muito mais a natureza em que nós vivemos. Isso é um problema que vem de longe. Só que na próxima aula eu quero falar sobre essa modernização da agricultura mais recente e essa modernização que vai gerar, aí sim, os sérios impactos que nós temos hoje. Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!